Nós já meditamos no conhecimento de si mesmos, cada um pensou nas suas falhas, nas suas faltas, nas misérias, nas necessidades de mudança de vida, né? E agora nós vamos meditar no conhecimento de Nossa Senhora. Então, o que vamos fazer? Temos pouco tempo. Hoje, inclusive, a gente costuma sempre tentar dentro de 1 hora, né, das 7 às 8, mas hoje talvez a gente pegue mais alguns minutinhos por conta dos próximos slides, que vai ser muito, muito importante mesmo. Então, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, né? Estamos na reta final. Eu não gosto de fazer formações muito longas, porque eu sei que cansa e a gente acaba não assimilando bem, né? As formações têm que ser realmente rápidas, mas tem que ser substanciosas. Às vezes a gente corre um pouquinho aqui nos slides, mas para quem já leu essa parte, consegue assimilar bem. E quem vai ler depois também não vai ter dificuldade. Mas eu quero pegar aqui o seguinte. Eu vou ler com vocês. Se vocês conseguirem aí no grupo, certamente vocês devem estar com os celulares aí, né? Vocês podem abrir no grupo, só para vocês acompanharem comigo a leitura. Porque eu também não gosto muito de ler enquanto o pessoal fica só escutando. Porque quando vocês leem comigo aqui, acompanham a leitura, fica mais fácil de assimilar também, né? Então, o PDF que foi enviado ontem no grupo, dia 19, que já é o início, né, da segunda semana, adquirido em obter o conhecimento da Santíssima Virgem. Se todos aí já tiverem, quem não tiver, só presta atenção aqui na leitura, que é fácil. É só a introdução que eu quero ler com vocês para fazer essa preparação, né? Ambientalizar para essa semana a gente poder fazer bem feita as nossas meditações. Então, aqui diz o seguinte: durante a segunda semana, aplicar-se-ão em todos os exercícios de piedade e orações cotidianas a conhecer a Santíssima Virgem, pedindo esse conhecimento ao Divino Espírito Santo. Queremos nos unir a Jesus, mas por Maria. Seria mesmo esta característica de nossa verdadeira devoção. Eis porque devemos agora nos consagrar ao estudo da Santíssima Virgem, em suas grandezas, virtudes, relação com Deus, ofícios para conosco, enfim, ao estudo da teologia marial, a fim de que alcancemos conceber ideia, enquanto possível, a nossas luzes, bem alta e grande desta Virgem singular, e nos abrasamos de amor para com ela. Experimentaremos não somente facilidade em nos entregar a ela como escravos de amor, mas ainda nisso coloquemos nossa maior alegria. Mas o conhecimento de Maria é dádiva do Espírito Santo, portanto, temos que contar com a intercessão, as luzes do Divino Espírito Santo. Depois de realizar nela a maravilhosa obra da encarnação, ela é ainda quem revela às almas, ele, Espírito Santo, é ainda quem revela às almas o mistério de Maria para conduzi-las ao mistério de Jesus. Aí aqui ele indica a ladainha do Espírito Santo, a saudação a Nossa Senhora, que é o Ave Maristela, e um rosário, ou pelo menos um texto. Então essa semana são essas orações, já indico aqui as orações a serem feitas. Lá no grupo também vai ser indicado, então, a ladainha do Espírito Santo, saudação a Nossa Senhora, que é do caso a Ave Maristela, e ele pede que se reze ao menos um terço. Aproveitando aqui que estamos falando das orações, no tratado, deixa eu explicar também uma coisinha. Essa edição aqui, né? Que é o que a maioria tem, porque tem alguns que tem de uma outra edição, aí vocês têm que procurar onde estão essas orações, porque todos os tratados de todas as edições têm as orações preparatórias, normalmente no final do livro. Mas nesse livro aqui, que é o que a maioria tem, vai estar na página 149, Ave Maristela, a ladainha do Espírito Santo na página 151,
E o terço, aí vocês, claro, né, rezam. Hoje já quem rezou o terço, né, já cumpriu o seu dever. E, portanto, dentro dessa perspectiva de nós meditarmos o conhecimento, adquirir o conhecimento de Nossa Senhora, não é fácil. A gente adquirir o conhecimento nosso pode ser até mais fácil, é mais doloroso até, porque eu vou ter que fazer muita renúncia. Inclusive, é interessante que esses evangelhos dos domingos, né, que se passaram ao longo desse nosso curso de consagração, quando começou os exercícios espirituais, o evangelho de ontem, do capítulo 14 de São Lucas, o último versículo do evangelho de ontem, não sei se vocês perceberam, versículo 33 do capítulo 14 do evangelho de São Lucas, olha só o que diz: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Né? É bem interessante, vejam como que, se a gente for procurar nas Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar a resposta para tudo, inclusive para esses exercícios espirituais que estamos fazendo. E é muito importante que vocês se dediquem mesmo, ao longo dessa semana, a acompanharem o que está sendo colocado lá no grupo. Graças a Deus que esse ano a gente está conseguindo fazer uma divulgação também desse livro, que é exatamente o que está sendo colocado lá no grupo, nos PDFs, né, separadamente, todos os dias. Eu sei que algumas pessoas já pediram, o Marcelo fez o pedido de alguns desses livros aqui, né, que é as meditações diárias, tudo que está sendo colocado lá tem nesse livro aqui. E eu aconselho a vocês que comprem também. Se não conseguir comprar por agora, compra por ano que vem, né? Porque isso aqui vocês vão levar para a vida inteira. E digo mais, não se aflijam se não conseguirem, em um outro dia, fazerem as orações ou as leituras todas que tem por cada dia, né? Porque eu sei que são muitas mesmo. Né? Às vezes, eu não consigo ler tudo daquele dia, mas pega ali a leitura do Evangelho, né? Ou pega ali o trechinho da imitação de Cristo. Se bem que agora, ontem mesmo, ele tem um trechinho de um livro muito bonito de Santa Afonso Maria de Ligório, As Glórias de Maria, livro extraordinário, né? Que aconselho também lerem esse livro. Então, assim, é muito interessante. Então, aqui, por exemplo, no dia de ontem, eu separei para refletir um pouco com vocês, pegando só os tópicos, né? Amor de Maria à vida oculta. Então, se a gente for verificar a vida de Nossa Senhora, enquanto a vida pública dela, praticamente não teve. Na Sagrada Escritura, a gente não vê falar de Nossa Senhora assim, como hoje nós pregamos Maria. E isso foi necessário. Nossa Senhora quis assim. Deus quis assim. Porque Nossa Senhora é tão grandiosa que ela não poderia se destacar enquanto ninguém ainda conhecia propriamente quem era o seu filho, nosso Jesus Cristo. O fim último nosso é ele, é Jesus. Então Maria, ela precisou viver uma vida oculta. Né? É tão interessante que ela se manteve oculta durante os momentos auge da vida de Nosso Senhor. Eu já não me lembro se eu li nesse trecho aqui ou se foi no tratado, mas eu guardei esse pensamento interessante, essa reflexão, que Nossa Senhora, ela não estava com Nosso Senhor no Tabor, quando ele se transfigurou. Pelo menos o Evangelho não conta que ela estava lá. Estava só 2 discípulos, né? 3, né? Pedro, Tiago e João. Apareceu Elias e Moisés. Nosso Senhor se transfigura e se mostra como ele é para preparar os discípulos para a paixão que viria. Nossa Senhora não aparece ali. Nossa Senhora, muito provavelmente, estava na Santa Ceia. Eu já vi até umas pinturas bonitas, né, representando Jesus dando a comunhão para Nossa Senhora. Mas também, ela não aparece ali no destaque da Santa Ceia, na instituição da Eucaristia, ela como, digamos assim, uma protagonista, não. Né? Nossa Senhora, no momento que Jesus entra em Jerusalém sendo aclamado, domingo de Ramos, ali todo mundo aclamava, né, Jesus, né, Hosana nas alturas, viva Jesus, etc. Papá. Nossa Senhora não aparece. Onde é que ela vai aparecer? Na paixão. No momento em que Nosso Senhor estava sendo humilhado
da pior humilhação possível, condenado à morte. Sim, tem a dona Maria lembrou bem um episódio no início da vida pública de Jesus. Mas ali, o recado que ficou nesse evangelho, nesse trecho da Escritura, onde Nossa Senhora, ela intercede naquele primeiro milagre do Nosso Senhor, fica destacado o poder de intercessão de Nossa Senhora, para que ninguém fale mal, né? Não, Nossa Senhora certamente estava presente em todos os momentos da vida do Nosso Senhor, mas ela não se destacou. Não é à toa que tem aquele trecho do Evangelho que ela estava lá fora e alguém vem e diz: Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E aí Jesus diz: quem é a minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que ouve minha... Ah, sim, exatamente. O que a senhora quer dizer é que se baseiam-se nisso os protestantes, enfim, as pessoas que não têm devoção a Nossa Senhora, que não são católicos, se baseiam nisso para desprezar a figura de Maria, né? Mas o que a gente deve ver, e aí é onde nós vamos buscar imitar Nossa Senhora, é que ela, de fato, ela se destaca muito mais nos momentos em que Jesus sofreu e se humilhou do que nos momentos de glória, enquanto Jesus esteve aqui na sua vida pública, né? Então vamos refletir nisso, né? E assim eu vou encerrando, para a gente poder dar continuidade aqui no nosso exame de consciência, enfim, a preparação nossa para a gente meditar essa semana no conhecimento da Nossa Senhora, porque a gente não conhece, né? Se nem os anjos não conhecem totalmente Nossa Senhora, e até o fim do mundo não conheceremos, né? Quer dizer, sempre, como diz São Bernardo, né? Sempre temos mais algo a conhecer de Nossa Senhora. Então, nós precisamos, dentro dessa semana, estarmos preparados e com o ouvido da alma aberto para que o Espírito Santo nos auxilie. Por isso que eu digo que é importante nós fazermos, dentro do nosso possível, essas meditações daquilo que está sendo indicado. Por exemplo, só um outro ponto, grandeza infalível do escondimento de Maria, né? É uma grandeza extraordinária, é a meditação das grandezas dela, né? O que está nas glórias de Maria, né? Humildade de Maria, Maria assemelhada à divina sabedoria, enfim, são tópicos e subtítulos das meditações de ontem, né? E o que está na apostila, só passando rapidamente assim, dando uma breve pincelada, isso aqui fica também para vocês lerem. A apostila, vocês podem tirar algum dia da semana para ler, né? Aqui diz o seguinte, aqui ressalta o lado maternal de Nossa Senhora, né? Na apostila, página 22, se quiserem só dar uma olhadinha rápida e acompanhar comigo os pequenos tópicos que vamos fazer. Então, o que aponta, né, o que está indicado na apostila é Maria como nossa mãe espiritual, não é? Nossa Senhora gerou a nosso Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Tem até um episódio interessante que se deu com Santa Gertrudes, que ela teve uma dúvida, né? Se Jesus é o filho primogênito de Maria, então significa dizer que ela teve outros, porque se ele é o primogênito, ele foi o primeiro. Mas como é que ela teve outros, se a igreja defende o dogma da virgindade perpétua de Maria? Então, esses filhos que não são segundo a carne, são segundo o Espírito. Todos nós somos filhos de Nossa Senhora, todos nós, porque somos batizados, Nossa Senhora é mãe da igreja. A igreja é corpo místico de Cristo, Jesus é a cabeça, nós os membros. Então, Nossa Senhora não pode ser mãe só da cabeça e não ser mãe do resto do corpo. Entende? Então, vejam, né, como tudo é lógico, tudo é muito fácil de entender na Igreja Católica. Então, temos que ver por aí. Nossa Senhora como mãe muito... Já passei para outra página aqui, só o subtítulo ali. Maria é mãe muito solícita e desvelada. Eu sou a mãe do belo amor. Aqui tem uma reflexão tirada do livro do Eclesiástico, não é? Enfim, Nossa Senhora como advogada nossa. Lembremos, né, que nós seremos julgados um dia, já refletimos muito sobre isso, né, sobre o juízo, nosso juízo particular,
é uma das primeiras meditações que fazemos, mas lembremos também que a nossa advogada é mãe do juiz que vai nos julgar. Já pensou isso? Você vai ser julgado, né? Enfim, quem por alguma infelicidade tiver algum processo que vai ser julgado por um juiz e vai depender do que o juiz decidir, se ele vai ser preso ou não. Imagina, quem que é a advogada do réu é a mãe do juiz. Então nós temos esse privilégio. Todos nós somos filhos da advogada. Nós rezamos na Salve Rainha, né? Aclamamos Maria como advogada nossa. Então, isso tudo faz parte, né, de adquirir esse conhecimento. Esse conhecimento de Nossa Senhora. O Marcelo está por aí? Está escondido ali atrás. Pronto, aí o Marcelo vai colocar aqui nos slides para finalizarmos o nosso encontro de hoje, não é? Deixa eu ver se tem algum recado para ir antecipando aqui. Eu vou aproveitar e dar um recadinho para vocês, já está colocando aí, né? É rapidinho, só para aproveitar e lembrar. Nós vamos falar das confissões, né? Amanhã, aqui na paróquia, já tem os dias estabelecidos de confissões. É quarta, quinta, sexta, domingo. Nós vamos colocar no grupo quais são os horários já estabelecidos pelos frades. Mas amanhã, hoje conversamos com o Frei Raimundo, amanhã, excepcionalmente, ele vai estar aqui na igreja, vai ter a missa da terça-feira, ele vai estar às 16h30 já disponível para atender confissões. Então, é um apelo que a gente faz para já irem buscando as confissões, né? Porque são pelo menos aí mais de 160 pessoas para se confessarem. Então, é muita gente, tá bom? Pronto, então nós vamos aqui entender a necessidade, né, da nós buscarmos o sacramento da confissão com frequência, e porque é o remédio, né, para a nossa perseverança, né, para a nossa vida espiritual estar sempre bem conduzida. Alguém pode dizer, né, como muitos infelizmente pensam, pessoas inclusive da própria Igreja Católica, pessoas que se dizem católicos, que dizem que não precisa se confessar. Mas por que é que eu vou me confessar com um homem que muitas vezes é mais pecador do que eu? E é verdade. Às vezes, infelizmente, né, a igreja sofre hoje de uma crise muito grande vocacional, e às vezes tem sacerdotes que não levam, né, uma conduta muito boa na sua vida sacerdotal, não levam uma vida exemplar. Às vezes a gente fica sabendo, né, dos escândalos de um ou outro sacerdote que seja por aí pelo mundo afora, e aí eu vou pensar, puxa, eu sei que aquele padre fez tal coisa. Às vezes eu sei de um pecado do padre, eu vi o padre fazendo tal coisa, que era uma coisa grave. Aí como é que pode, eu vou me confessar com ele, e ele faz coisa pior do que eu? Não interessa. O padre pode ser o pior ser humano do mundo. Quem está ali é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está na mesa do altar aqui, na celebração da Santa Missa, é nosso Senhor Jesus Cristo. A garganta do sacerdote, ele empresta a laringe dele para que nosso Senhor perdoe os pecados. E assim foi o que Deus, nosso Senhor, instituiu. Tem um trecho do Evangelho de São Mateus que ele diz exatamente isso, né? E Jesus entrou, a paz esteja convosco, e aí ele diz, aquele que perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Aos que retiver os pecados, eles lhes serão retidos. Então, ele deu esse poder aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e, logicamente, a igreja permanece com isso e vai ser assim até o fim do mundo. Então, e qual é o poder de perdoar ou não perdoar? Aí vai depender muito, sobretudo, do penitente. Aí vai depender da pessoa. A pessoa que vai escolher se ela quer ser perdoada ou não.
Nós vamos ver isso aqui. Então, a confissão em si, eu e até um ser humano, para falar os meus pecados, cria uma consciência em mim. Eu vou ter objetividade. Porque é muito fácil eu chegar assim, agora eu vou me confessar para Jesus. Vou chegar ali no sacrário, vou dizer todos os meus pecados para ele. Aliás, ele já sabe, né? Senhor, o senhor já sabe, né? Não precisa nem ficar falando, porque o senhor já sabe. Então me perdoe aí. Não é assim não. Porque fica fácil de eu justamente fazer aquelas ressalvas, né? Fazer os relativismos, né? Fazer, enfim, um monte de desculpa, né? Se eu me confessando para um ser humano, para um sacerdote, eu já dou uma penteada muitas vezes nos meus pecados, deixo ele bem bonitinho, né? Que dirá eu sozinho, não adianta, não vale. Então, vamos ver 8 passos, primeiramente, para se confessar bem. Primeiro, bom exame de consciência. Recolha-se e faça um exame bem feito para recordar as próprias falhas. Nós vamos ver aqui um exame de consciência bem resumidamente, para entender o que é isso. E anotar, às vezes, os pecados. Então, primeiramente, recolher-se. Quando vier para a confissão, em algum momento, não ficar conversando com um amigo que chegou junto, que vê, não. Vai lá, faz o exame de consciência, faz em casa antes, né, de vir. Arrependimento sincero dos pecados. Arrependa-se de ter ofendido a Deus e da dor que lhe causou, pois ele é bom e digno de ser amado. Então, ter o arrependimento, porque o que nosso Senhor quer é isso, é o nosso arrependimento. O coração de Jesus, né, o Sagrado Coração de Jesus, as revelações da Santa Margarida, Maria Alacoque, mostra isso. Jesus, ele está ávido de nos perdoar. Ele não está preocupado nem tanto com o pecado, ele quer o arrependimento, ele está disposto ali a transbordar de misericórdia para conosco. Não é tanto a gente vê na devoção do coração de Jesus, como do próprio Jesus misericordioso. Mas isso tem um limite, enquanto eu estou vivo. Depois da morte, tem jeito mais não. Não esconder nenhum pecado mortal, isso aqui é importantíssimo. Não esconda os pecados mortais, e isso invalida a sua confissão. Lidar com a vergonha faz parte da penitência. É vergonhoso? Mas eu tenho que dizer. Porque se eu cheguei com 10 pecados para confessar ao padre, e eu escondi um pecado, eu saí da confissão com 11 pecados. Eu não fui perdoado. Tenho que dizer. Os pecados mortais, principalmente. Os veniais também. A gente vai até entender o que é um e o que é outro. Se esqueceu do pecado, né, de contar, a pessoa foi sincera de consciência. Ela foi perdoada. Mas, na próxima confissão, deve dizer, olha, eu pequei, eu tenho me esquecido de contar na última confissão, né? Isso também é importante, porque Deus, ele é pai, ele entende. Agora, eu tenho que ter, não vou dizer assim, não, eu quero me esquecer. Não, eu não posso fazer isso. Consciência reta, né? Não contar histórias, seja objetivo. Não procure atenuar a gravidade de suas faltas e não dê detalhes demais do pecado. Seja caridoso com o padre. Eu não posso ficar enrolando muito, não. Eu tenho que ser objetivo. Isso aqui, sobretudo, tem a ver com os pecados contra a castidade. A gente vai ver também aqui, a gente explica melhor daqui a pouquinho. Então, não ficar contando, fazendo arrudeio, não. É ter objetividade. Até para que a confissão também não seja muito demorada. Né? Porque eu tenho que ter caridade com os que estão na fila, tá bom? Eu não posso jamais ficar... Eu tenho que lembrar que tem pessoas, se tem 30 pessoas atrás de mim para confessar, eu tenho que ser, mas também com parcimônia, com calma, né? Sem afobações. O padre, sobretudo se for um bom confessor, ele vai saber dar os conselhos certos. Falar quantas vezes cometeu o pecado. Fale quantas vezes você cometeu este ou aquele pecado mortal. Se você não se lembra, diga por quanto tempo. Porque às vezes, se tem alguém que faz anos que não se confessa e passou a vida inteira com um determinado pecado, ela não vai se lembrar quantas vezes. Ela vai dizer, olha, a minha vida inteira, assim, desde que eu me lembro que eu estou nessa vida, e eu não sei, mas foram muitas vezes. Né? Agora, se ela se lembra de quantas vezes caiu no pecado, sobretudo se ela pecou, vamos supor, no início da semana, ela cometeu um pecado mortal. Então ela vai na sexta-feira se confessar, ela sabe que cometeu apenas uma vez, ela fala, eu cometi uma vez em tal dia esse pecado. Ou então ela diz, na segunda-feira eu cometi.
Na terça-feira não, mas na quarta-feira eu já caí de novo. Então diz, ó, foram duas. Aí o padre vai. Se a pessoa cometeu de novo os pecados, ela vai contar. Sempre tem que contar. Né? Se eu cometi pecados, me confessei, fui perdoado, ótimo. Deus esqueceu aquele pecado. Mas se eu depois cair de novo no mesmo pecado, eu tenho que contar de novo. Né? A confissão, ela tem que ser, ela vai ser feita, válida, para aquele pecado atual meu, né? Dizer as circunstâncias agravantes do pecado. Especifique os agravantes. Pecar contra a castidade é diferente de pecar contra a castidade com uma pessoa casada. Né? Justamente se, no caso do pecado contra a castidade, se foi um adultério, né? Ou se foi com alguém da própria família, ou se foi com um religioso, tudo isso é um agravante, né? Então eu tenho que dizer como é que foi aquele pecado que eu fiz. Se a pessoa cometeu um adultério, ela tem que contar. Agora, se ela sofrer, se ela foi vítima... Então, assim, a pessoa, se ela cometeu o pecado, o pecado do outro ela não vai dizer. Ela vai dizer se ela cometeu o pecado, né? Na confissão eu tenho que contar os meus pecados. Eu não posso contar o pecado do meu vizinho, do meu marido, do meu filho. Não. É o meu pecado. Tá bem? Pode ser que aquela pessoa esteja envolvida no meu pecado ali. Mas eu não vou dizer o que ela fez. Eu vou dizer o que eu fiz. Escutar os conselhos e a penitência. Se o padre não lhe der nenhuma penitência, lembre-se de pedir. Ela faz parte de uma boa confissão, né? E escutar os conselhos. Enfim, eu vou fazer uma pequena observação disso aqui. Infelizmente, a gente acaba tendo que fazer, porque eu mesmo já sofri com isso. Não aqui, graças a Deus, eu já viajei por muito canto do Brasil e eu já recebi, infelizmente, conselhos ruins, né, de padres que acabam dizendo o contrário do que eu falei. Não adianta, todos nós temos algo que está impresso na alma da gente que chama-se o senso da fé, sensus fidei, é o senso da fé, é o senso da verdade que eu tenho. Então, eu sei que eu fiz alguma coisa errada e sei que aquilo é pecado, porque eu aprendi no catecismo da Igreja Católica, eu estudei a moral católica, eu estou fazendo esse curso de consagração, então eu sei que tal coisa é pecado. Aí eu vou lá, me confesso e de repente o sacerdote diz algo totalmente contrário. Eu não vou brigar com o padre, né? Mas é nessa hora que eu tenho que esperar somente a absolvição. Mas graças a Deus que eu não vejo queixas assim, né? Mas eu já sofri com isso, né? Então, mas em todo caso, amanhã, por exemplo, o Frei Raimundo vai se dispor a atender a confissão, né? Eu já me confessei com o Frei Raimundo, eu gostei muito, né? Muito bom confessor. Então, é isso, né? E também, lógico, se tiver dúvidas com relação àquele pecado, perguntar ao padre, né? Ele vai saber. O padre, ele estudou para isso, ele sabe, né? Cumprir a penitência e ter o propósito de emenda. Aí o padre vai dar a penitência. Se ele não der alguma penitência, fala, padre, o que é que eu rezo de penitência? Ele reza uma Ave Maria. E cumprir a penitência e ter o propósito de não mais cair do pecado. Isso é importante. O propósito de não mais pecar. Senão também a confissão fica inválida ou fica, no mínimo, assim, né? Relativista. Chegou a hora de cumprir a penitência. Faça o propósito de não pecar mais. E cumpra a penitência que o padre lhe deu. O padre não vai dar uma penitência muito longa, não. Na Idade Média, às vezes, a penitência era fazer uma peregrinação até a Terra Santa. Mas não precisa mais, não. O padre manda rezar um Pai Nosso, Ave Maria, porque ali vai ser um pequeno sacrifício. Porque nada paga o pecado que eu cometi, a não ser o sangue precioso de Jesus, que foi derramado na cruz e está sendo posto em prática no momento da absolução. Agora vamos entender o que é o pecado mortal ou o pecado venial. Isso é muito importante porque tem pessoas realmente que às vezes não sabem distinguir uma coisa da outra. Pecado mortal ou venial. Você sabe a diferença? Pode ser mais grave do que parece. Sobretudo o pecado venial, né? Que a gente acha que é um pecadinho, mas não existe negócio de pecadinho. O que é o pecado? Segundo o Catecismo da Igreja Católica. A definição mais básica, né, que a gente pode encontrar está aqui, ó. Pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a reta consciência. Contra a razão,
A inteligência, portanto, a verdade e a reta consciência. É uma ofensa a Deus. Sempre o pecado será uma ofensa a Deus. A igreja distingue dois tipos principais: pecado mortal e pecado venial. Então, quando é mortal e quando é venial, né? O que é o pecado mortal? É mortal por quê? É o que mata a vida da graça na alma e rompe nossa amizade com Deus. Então, quando eu cometo um pecado mortal, eu perdi a minha amizade com Deus, eu perdi a comunhão com o nosso Senhor. Para que um pecado seja mortal, também é importante observar isso aqui. É preciso que a matéria do pecado seja grave, pleno conhecimento e consentimento deliberado. Não é? Ou seja, tem que ser uma coisa grave, eu tenho que saber que aquilo é grave, até enquanto eu não souber, também eu não posso viver na ignorância. E Deus me dá também oportunidades para eu conhecer a verdade. Eu não posso viver na ignorância, eu tenho que ter conhecimento e estudar e buscar o conhecimento das coisas, né? E o consentimento deliberado, ou seja, tem que ser matéria grave, eu tenho que saber que aquilo é grave e eu tenho que consentir. Se faltar um desses três, o pecado não é mortal. Se, por exemplo, eu tive uma forte tentação, eu sei que aquilo é um pecado grave e tal, mas eu, no fim das contas, venci a tentação, eu não consenti em cair no pecado, então eu não pequei mortalmente. Eu posso ter cometido um pecado venial por ter, por exemplo, me aproximado de uma ocasião de pecado. Vou dar um exemplo. Se eu estou lá navegando na internet, infelizmente, né, é o exemplo mais comum mesmo que a gente pode dar esse, e a gente sabe que na internet tem muita coisa desonesta, moralmente falando, né, indecente, e aí a pessoa aparece lá uma proposta, uma coisa qualquer, uma propaganda, aí eu vou lá e aperto para ver o que é aquilo ali. Eu percebo que aquilo ali vai me levar para o pecado mortal. Ou seja, mas aí eu começo a querer, não, peraí, que até aqui eu aguento. Não, já não dá certo. Com o demônio a gente não brinca, a gente não negocia. Mas enquanto eu ainda não caí deliberadamente, eu estou ali na proximidade, no penhasco. Então, pera lá, deixa eu parar por aqui, voltar. Né? Aí se eu volto a ficar desse jeito, cometendo, aí são pequenos pecados veniais, né, que vai, né, vamos ver aqui, né, o que é o pecado venial. Pecado mortal é quando a pessoa ofende a Deus em algo grave, sabe que é pecado, né, que eu estava explicando, e mesmo assim escolhe fazê-lo. Esse pecado nos afasta da comunhão com Deus, por isso que quando eu cometo pecado mortal eu não posso comungar. Se eu comungar em pecado mortal, eu estou piorando a minha situação, porque eu estou comungando a própria condenação eterna. E se não for perdoado, nos faz perder o céu. Então eu preciso buscar a confissão, preciso pedir o perdão de Deus, porque se eu morro em pecado, eu perco o céu. Então, preciso ter isso muito claro. E o pecado venial? Ofende a Deus, mas não destrói a graça santificante. Aí alguém vai dizer, mas então é mais facilzinho, né? Deus, ele... Não, calma lá. Acontece quando falta uma das três condições do pecado mortal. Não é matéria grave, não houve pleno consentimento, não houve pleno conhecimento. Né? Então, se é uma mentirinha que eu fico falando aqui, não ofendeu ninguém, mas uma brincadeirinha, uma mentira, que é um pecado venial, é como se fosse um tapa que eu desse assim em Nosso Senhor, né? O pecado mortal é uma lança que eu aplico em Jesus, né? É uma flagelação que eu aplico em Nosso Senhor. Uma vez eu me lembro... Onde é que está o São Pedro? São Pedro negou 3 vezes. E ali ele cometeu um pecado, muito provavelmente mortal. Só que ele se arrependeu. A questão é a seguinte: a gente está mostrando a gravidade do pecado, mas tem solução. Porque eu preciso me arrepender do pecado e buscar o sacramento. São Pedro buscou Jesus. São Pedro passou a vida inteira dele chorando. Diz até que ele ficou com marcas das lágrimas no rosto aqui, ó. Já Judas não teve a mesma coisa. Alguém diz, Judas se arrependeu. Não, Judas não se arrependeu. Judas teve um remorso e acabou fazendo o que fez. Então, inclusive comentaristas dizem que se Judas tivesse buscado Nossa Senhora para pedir o perdão
ele teria sido perdoado, e talvez hoje ele não seria chamado o traidor, mas quem sabe Judas o arrependido, né? Não sei, imaginando aqui. Então pronto, o pecado venial é isso, são aquelas pequenas concessões que eu dou a certas falhas, né? Certas coisinhas dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus, que em tese, né, não é tão grave, mas que de alguma maneira ofende. Embora o pecado venial não nos separe totalmente de Deus, um pecado venial não me impede de eu receber a comunhão. Inclusive, na hora do ato penitencial, é quando os meus pecados veniais também são perdoados. Por isso que é importante na Santa Missa eu estar bem concentrado desde o início. Porque no ato penitencial tem um momento que o sacerdote dá uma absolvição, uma bênção que ele dá na oração inicial do ato penitencial, que ali é uma absolvição. Então, é uma oração que eu faço, né? Não. Boa pergunta que o senhor fez, Ogivaldo. O Ogivaldo perguntou que se a pessoa que está em pecado mortal, ela perdeu a fé. Não. Exatamente, são duas únicas coisas que ficam ligadas a Deus depois que a pessoa comete um pecado grave, né, um pecado mortal. A pessoa fica, sabe uma corda quando ela está cortada assim e está só por um fio, né? Uma corda assim que está pendurando alguma coisa. Aquele negocinho lá, são 2 tendões ali que está segurando, que nos liga a Deus. É a fé e a esperança. A virtude da fé e da esperança não se perde quando eu estou em pecado mortal. Por isso que Deus, quando me dá uma graça de arrependimento e eu vou buscar a confissão, é nesse ligamento de fé e de esperança que eu vou aceitar aquela graça de buscar a me confessar, viu? Foi muito bem lembrado, porque eu gosto sempre de dar esse detalhe, que é importante mesmo, para a gente não se desesperar, porque não, perder a fé ninguém perde. A fé a gente adquire com o batismo. A gente vai, claro, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente na vida, aí nós vamos fazer essa fé crescer. Agora, o pecado, sim, ele faz a gente reduzir a fé. O pecado, o pecado mortal, ele faz a gente, não é, digamos, pode ser que a pessoa venha a perder a fé, torne-se um ateu, um incrédulo, aí já é outros pecados, né? Mais difíceis até de a pessoa se recuperar. Embora o pecado venial não nos separe totalmente de Deus, ele enfraquece a alma e nos predispõe ao pecado mortal. Ou seja, o pecado venial, ele prepara a nossa alma para o pecado mortal. O venial prepara a alma para o pecado mortal. Como ser perdoado? Pecado mortal requer confissão sacramental. Eu só sou perdoado no pecado mortal com a confissão sacramental. Pecado venial pode ser perdoado por oração sincera, boas obras e comunhão. Pois não. Detalhe importante. Confissão sacramental, ela é necessária mesmo para eu ter o perdão do meu pecado. Mas vamos supor, em caso extremo, alguém está em pecado mortal e, de repente, sei lá, sofreu um acidente. E não tem nenhum sacerdote para atender aquela pessoa. Ela sabe que está em pecado mortal, tem consciência disso, gostaria de se confessar, mas não tem ninguém, não tem um padre, não vai dar tempo. Ela está indo para o hospital e está vendo que está morrendo. O que ela faz? Ela faz um ato de contrição perfeito. Ela faz ali uma oração, pedindo perdão a Deus por tê-lo ofendido. Deus vai aceitar esse perdão, esse arrependimento da pessoa, né? Ela vai aceitar. A pessoa está ali mesmo, nas últimas, está vendo a vida inteira dela passar diante dos olhos. Então ela faz um ato de contrição perfeito, pede perdão a Deus e evidentemente que Deus vai perdoá-lo. Se ela morrer, muito provavelmente ela não vai morrer em estado de pecado, porque ela teve a consciência e pediu perdão a Deus. A pessoa, sei lá, está se afogando no meio do mar, reza um ato de contrição, até porque a gente mesmo nem tem a certeza plena que estamos em estado de graça. Nós não temos. Por mais que a gente se confesse com frequência, a gente não tem a plena certeza. Agora, claro, Deus nos dá uma consciência tranquila de que a gente, no mínimo, está em estado de graça, não é? Quando perguntaram a Santa Joana d'Arc, no seu, naquela tortura que ela sofreu, né? Os algozes perguntaram para ela se ela estava na graça de Deus. Se ela dissesse sim ou não, ela ia dar uma resposta errada, porque ninguém sabe se está na graça de Deus. E ninguém sabe também se não está. Então, o que ela disse? Se eu não estiver na graça de Deus, que Deus me conceda. Se eu estiver na graça dele, que ele me mantenha. Foi essa a resposta que ele deu. É o que nós temos que ter, né? Antes de você passar,
Aí afirma que o pecado mortal requer confissão sacramental, né? Isso é uma verdade de fé. O que a igreja fala com relação aos evangélicos que não têm a confissão sacramental? É complicado. Porque... Tem alguma orientação da igreja com relação a isso? Ou... Então, aqui, a doutrina católica é justamente essa. Inclusive, só para completar com relação ao que eu falei de alguém que em caso extremo está morrendo, né? Aí se a pessoa, ao pedir perdão a Deus, e ela sobrevive, aí logicamente ela vai precisar passar pelo sacramento da confissão para poder voltar a comungar, entende? Mas com relação a essa questão de uma pessoa não católica, né? Aí, se Deus vai salvar aquela pessoa, é de uma maneira extraordinária, né? Aí entra vários fatores, porque isso aqui é requisito básico, assim como a própria comunhão. Quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não terá a vida eterna. Pois não, dona Maria? Como? Não estou ouvindo, fale mais alto. Mudou. Agora ele vai fazer o quê? Sacramento, sacramento importante, depois da confissão. Como é que fica essa situação? A pergunta da dona Maria Branca. Lutero foi quem fundou o protestantismo, né? Bom, ele criou uma revolução na igreja. A igreja passava por uma crise, de fato. Tinha aquela questão das indulgências, foram cometidos alguns abusos. Foi uma época em que o Papa da época não era muito bom, e teve um problema. Só que, veja só, São Francisco de Assis, da mesma maneira, viu uma crise na igreja no seu tempo. Foi chamado por Deus para restaurar a igreja, e assim ele fez. No caso de Lutero, ele se revoltou. São Francisco obedeceu à igreja. Lutero se revoltou. Criou uma outra religião, né, o protestantismo. Só que eu vou dizer uma coisa que no final da vida dele ele disse. Perguntaram para ele, qual é a melhor religião? Parece que foi até a mãe dele que perguntou. Qual é a melhor religião? A católica ou a que você criou? Ele respondeu, para viver, a minha. Para morrer, a igreja católica. Porque a igreja católica tem os sacramentos. O próprio fundador do protestantismo. Por falta de conhecimento da fé, da verdadeira fé. Exatamente. Esse compromisso que a senhora tem já traz uma força grande para a sua alma, viu, dona Maria? Vamos lá, lembre-se, todo pecado é uma ofensa a Deus. Não brinque com o pecado. O que parece pequeno pode, com o tempo, afastar você do céu. Então eu não posso brincar nesse sentido, né, com o pecado. Vamos caminhando, hoje está um pouquinho mais longo, porque de fato precisa, mas vai ser praticamente nosso último encontro, né? A segunda-feira, como falei, vai ser nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Agora vamos lá ao exame de consciência, tá bem? Presta bem atenção, nós vamos ver um por um dos mandamentos da lei de Deus, né? Antes do exame de consciência, uma oração, vocês podem anotar depois. Vamos ler aqui, né? Meu Deus e Senhor, eu me preparo para receber o santo sacramento da penitência. Iluminai o meu espírito a fim de que eu conheça claramente o número e a gravidade dos meus pecados. Deles me arrependa e os confesse ao sacerdote com verdadeira dor e firme propósito de nunca mais vos tornar a ofender. Logo antes da confissão, rezar uma oração assim é fundamental, porque você já se coloca na predisposição para fazer uma boa confissão, inclusive fazer o propósito, não mais cair no pecado. Evidentemente, eu posso cair logo assim que eu sair. Se for por fraqueza, Deus entende. Agora, se for por relativismo assim, né, aí eu tenho que ter né? Mas eu preciso fazer sempre, né, o firme propósito. Confissões precedentes. Quando foi minha última confissão? Isso aqui eu preciso dizer para o padre, né? Se foi há um mês, se foi há 2 anos, 3 anos, 30 anos. Tem gente que passa 30 anos sem se confessar. Eu escondi algum pecado mortal por vergonha? Aí se eu tiver escondido o pecado mortal, eu devo falar. Já começa assim, né? Isso aqui, claro, para quem não tem o hábito de se confessar, ou então, quem sempre escondeu algum pecado mortal. Se tiver, né, que Deus nos livre, alguém aqui que nunca confessou um pecado mortal que tinha cometido na vida,
trate de contar o quanto antes. Quanto antes. Tem uma história de uma irmã, num convento, que ela fazia tudo perfeito no convento. Parecia uma santa. Morreu e se condenou ao inferno. Essa revelação veio para a superiora. Não lembro agora com qual santa se deu esse fato. E aí todos se admiraram. Como é que essa mulher, que era tão santa, que fazia tudo perfeito, está no inferno? Porque ela escondeu um pecado mortal que nunca disse ao sacerdote. Fazia tudo externo perfeito, mas escondeu um pecado e por um pecado ela se condenou. Por vergonha de dizer na confissão. E o padre se esquece também depois, viu? O padre ele não lembra mais do que foi dito. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí vem aqui, vamos refletindo junto, né? O que é um pecado contra o primeiro mandamento? Vários pontos. Rezo diariamente, distraio-me voluntariamente nas orações. Se eu não rezar todos os dias, é um pecado. É um pecado contra o primeiro mandamento. Pode ser um pecado venial nesse caso, né? Eu não querer rezar por preguiça ou negligenciar, rezar um texto pela metade, porque eu acabei me distraindo com outras coisas, inclusive voluntariamente. Distrações vêm sempre, não se aflijam. Eu estou rezando ali, aí de repente me lembrei que eu tenho que fazer uma compra no outro dia, que faltou o gás de casa. São distrações que vêm involuntárias. Os cochilos que aparecem, né? Por isso que eu preciso ficar às vezes em pé, né? Caminhar um pouquinho. Mas eu não posso deliberadamente ficar ali brincando com uma coisa, pegando, mexendo no celular. Dorme. Pois é. Mas a oração, ela tem um poder até relaxante também. Eu digo para as pessoas que têm insônia, o remédio para insônia é pegar o terço e rezar. Deitado. Mas desde que já tenha rezado pelo menos um, viu? Desde que tenha rezado um terço, tá com insônia, pô, eu vou rezar o rosário agora. No instante dorme. Não deu nem 2 minutos. Acorda no outro dia, tá com o primeiro mistério. Frequentei, olha isso aqui, ó. Importante, ó. Frequentei lugares ocultos contrários à fé católica, pecado contra o primeiro mandamento. Não amar a Deus. Fiz coisas supersticiosas. Essas coisas da superstição, horóscopo, consultei videntes, horóscopo, feiticeiros, benzedores, cartomantes, né? Essas coisas de azar, não sei o quê. Até o Marcelo falou hoje uma coisa que eu nem sabia, né? A pessoa posta uma foto, como é que é o negócio? Um azar, uma foto antiga, não sei o quê. Essas coisas, é um negócio, umas modas que o pessoal vai inventando. Não é assim, eu não posso viver a minha vida preso a coisas que não cabe à fé católica, né? Superstições, misticismos, né? Macumbeiro, não, Deus me livre. Sou avarento, passo o dia inteiro pensando só em dinheiro e obter coisas, pecado contra o primeiro mandamento. Eu coloco os bens materiais na frente de Deus. Tenho me demorado em pensamentos sobre mim, exagerando as minhas qualidades, né? Então eu fico na frente do espelho, achando que eu sou, sei lá, eu sou o máximo, né? Eu sou o maior caçador de borboleta que tem em Camusim, então ninguém me alcança. Então, isso aqui são pecados contra o primeiro mandamento, né? Colocar-me no lugar de Deus. Isso aqui, naturalmente, vocês vão analisar as consciências de vocês. Vocês não precisam nem contar pecado nenhum agora não, viu? Silêncio todo mundo. Porque isso aí é só com vocês e Deus. Segundo mandamento, falei sem respeito das coisas sagradas da igreja ou de sacerdotes, permiti que outros o fizessem na minha presença. Fala mal da igreja, fala mal, né, exaltar os defeitos. É difícil isso aqui, viu? Ou então, quer ver outra coisa? Eu fui assistir um show de humor e o humorista lá fez uma piada, eu achei assim, mas eu achei graça, uma piada da igreja, do padre, não sei o que, de santo. Isso é pecado contra o segundo mandamento, né? Ou dar audiência para coisas que ofendem, né? Aquilo que é sagrado. Deixei de cumprir alguma promessa que fiz. Eita, esse negócio aqui é complicado. Mas se tiver alguma promessa que você não consegue cumprir por falta de forças, fale com o sacerdote, seu confessor, que ele vai mudar a penitência para você, né? Mas se eu fiz uma promessa, aí eu preciso cumprir, né? Promessa é dívida. Terceiro mandamento, santificar os domingos e festas. Ixi, isso aqui, viu? Faltei à missa em algum domingo
ou dia santo, impedir que alguém que dependesse de mim a assistisse, cheguei atrasado à Eucaristia por culpa própria, aqui, sobretudo, a missa dominical, né? Eu chegar atrasado, eu sempre dou essa ênfase, até porque, infelizmente, eu mesmo, durante a semana, por tentar comungar todos os dias, eu tento ir à missa todos os dias, mas por circunstâncias de trabalho, a gente acaba chegando um pouquinho atrasado. Na semana, no domingo não. Domingo eu preciso, aliás, na semana também eu devo me esforçar para chegar na hora, né? Um pouquinho antes da missa. Mas no domingo, para eu poder assistir, cumprir o preceito, eu tenho que assistir a missa inteira, é obrigação minha, né? Então, se eu faltei a missa por preguiça, por relaxamento, é pecado grave, né? E se eu também deixei de levar uma pessoa que depende de mim, também é pecado grave. Eu tenho que analisar se eu faltei por uma doença, né, por um motivo justo. Comunguei alguma vez consciente de um pecado mortal não confessado? É aquilo que nós falamos, né? Pecado contra o terceiro mandamento. E também contra o primeiro, né? Tudo aquilo que vem depois vai ser sempre um pecado contra o primeiro mandamento. Se assistir uma missa sem atenção, isso aqui é muito interessante, porque a gente, eu vou à missa todo domingo, mas chega na missa, fica conversando com o vizinho, fica lá fora, né? Ou então, olha só isso aqui, ó. Aqui no caso, ainda nesse ponto, celular, fica vendo o celular, tirando foto. Tem que prestar atenção em Nosso Senhor na Eucaristia. O celular, inclusive, não é nem bom a gente ler o jornalzinho, né, as leituras pelo celular. Porque, querendo ou não, vai aparecer uma mensagem de não sei quem. Aí, ixi Maria, é agora. Chegou uma mensagem aqui. Alguém liga na hora. Vem para a missa, pega o celular, desliga, bota no modo avião, ou então deixa no carro. Guardei a abstinência de carne nas sextas-feiras, jejuei em quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Isso aqui também é pecado grave. Assim, claro, na sexta-feira, toda sexta-feira é dia de abstinência de carne. Isso é uma regra da igreja, de muitos anos. Só que no Brasil nós podemos substituir por uma penitência, por uma oração, pela própria comunhão, se eu for à Santa Missa, mas eu não posso fazer isso uma prática. É bom eu fazer a abstinência de carne toda sexta-feira. Se eu, por alguma razão, não puder, ou, claro, questão de saúde, né? Evidentemente, aí já está dispensado. Mas eu não posso ser relativista. O jejum da quarta-feira e da sexta-feira, vocês sabem que é obrigatório, né? Os requisitos também eu não posso. Abstinência de carne na sexta-feira santa. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Ilegítimos superiores. Faltei a obediência aos meus pais superiores. Faltei-lhes o respeito. Claro, quem já é mais velho pensa que assim, não, isso aqui não tem mais nada a ver. Mas às vezes eu trabalho numa empresa e desrespeito o meu superior, o meu supervisor, né, faço uma brincadeira, falo mal dele. Pecado contra o quarto mandamento. Né? Superiores legítimos ao sacerdote, o pároco. Deixei mau exemplo aos meus filhos ou subordinados, não cumprindo os meus deveres religiosos, familiares, sociais ou profissionais. Mais uma vez, se eu trabalho numa empresa e faço de qualquer jeito, é interessante, né? Mas isso aqui é um pecado contra o quarto mandamento. Honrar pai e mãe, o que tem a ver? Mas está dentro, né, de uma honra que eu preciso prestar ao meu próximo. Pois não, dona? Como é que é católico? Ele vai falar isso. Hoje mesmo. O outro de sangue. Ele é católico. Aí, no caso, a senhora mostrou o caminho. Depois que cresce, que tem a sua vida própria, é igual o passarinho que vai voar, né? Se ele pegar o caminho errado, né, o papagaio ensina o filhotinho a voar. Se ele resolve ir para dentro do ninho da águia lá, já aí, paciência. Aí a senhora tem como obrigação, como mãe, né, rezar por ele. Vamos continuando aqui. Quinto mandamento, não matar, nem causar a si ou ao próximo dano ao corpo ou à alma. O não matar não é somente pegar uma arma e atirar no outro não, viu? Tirar a vida não. Tem outros pontos interessantes. Tive inimizade, ódio ou rancor contra alguém, era meu familiar, um simples ódio ou rancor, é simples entre aspas, né?
Salve Maria, terminamos a nossa live desse encontro de consagração, de curso de consagração. Você é convidado para estar conosco na próxima segunda-feira. Fica na santa paz de Deus.